Se você já pediu perdão a Deus, mas essa culpa ainda não saiu do seu coração, então preste muita atenção, porque algo está errado, e não é o que você pensa. Você não está distante de Deus porque pecou. Você está distante porque ainda está carregando algo que Ele já tirou de você. Existe um peso silencioso dentro de você que continua repetindo a mesma acusação. Ele aparece quando tudo fica em silêncio, quando você tenta orar, quando você tenta seguir em frente. Ele sussurra que talvez você tenha ido longe demais, que talvez dessa vez Deus tenha se cansado de você. E mesmo sabendo da verdade, mesmo lembrando de tudo que já ouviu sobre perdão, algo dentro de você se recusa a se sentir livre. Mas entenda isso agora. Essa voz que te prende na culpa não está te levando para mais perto de Deus. Ela está te afastando dele. Porque o verdadeiro arrependimento te leva de volta à presença de Deus, não te empurra para o esconderijo. Romanos capítulo 8 versículo 1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação significa que não há acusação, não há sentença, não há dívida espiritual a ser paga. Então, se Deus não está te condenando, por que você continua vivendo como se estivesse condenado? Hoje não é só mais uma oração. Esse é o momento em que você para de negociar com a culpa e começa a aceitar aquilo que Deus já fez. E antes dessa oração terminar, algo dentro de você vai mudar, porque você não foi criado para viver carregando aquilo que Jesus já levou sobre si. Você continua voltando para algo que Deus já apagou, e isso está roubando a sua paz mais do que você percebe. Não é que você não se arrependeu. É que você ainda não se permitiu viver como alguém que foi realmente perdoado. Existe uma parte de você que ainda acredita que precisa sofrer um pouco mais, sentir um pouco mais de dor, como se isso provasse que o seu arrependimento foi verdadeiro. Mas Deus não mede arrependimento pelo tempo que você carrega a culpa. Ele mede pelo momento em que você decide voltar para Ele. Isaías capítulo 1 versículo 18 declara que, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Deus não está limpando aos poucos o seu passado. Ele está transformando completamente. O problema não está no que Deus fez. Está naquilo que você insiste em olhar. Você está tentando seguir em frente, mas continua olhando para trás, e por isso se sente travado. Porque toda vez que você lembra, você reabre algo que Deus já fechou. Você não foi chamado para reviver o erro. Foi chamado para viver transformado pela graça. E enquanto você continuar se definindo pelo que aconteceu, você nunca vai experimentar plenamente aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Agora escuta com atenção, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo diante de Deus. Nem toda culpa que você sente vem do Espírito Santo. Existe uma diferença que quase ninguém te explicou. O Espírito Santo convence, mas não acusa. Ele mostra o erro, mas aponta o caminho de volta. Já a culpa que te prende faz o oposto. Ela te paralisa, te faz esconder, te faz sentir indigno até de orar. Perceba isso na prática. Quando Deus fala com você, existe dor, mas também existe direção. Existe correção, mas também existe esperança. Agora, quando essa culpa vem, ela não te dá saída. Ela só repete o erro, só reforça a vergonha, só te faz acreditar que você não merece recomeçar. E é exatamente aí que muitos se perdem. Confundem condenação com arrependimento. Acham que quanto pior se sentirem, mais perto estão de Deus. Mas isso não é verdade. Sentir-se preso não é sinal de espiritualidade, é sinal de que você está carregando algo que Deus nunca pediu para você carregar. João capítulo 8 versículo 36 diz que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade não é parcial. Não é pela metade. Não é só no papel. É algo real, vivido, sentido.
Então deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se Jesus já te libertou, por que você ainda vive como alguém preso? Talvez porque essa culpa virou uma voz constante dentro de você. Talvez porque você se acostumou com esse peso. Ou talvez porque, no fundo, você ainda acredita que precisa pagar pelo que fez. Mas você não precisa pagar por aquilo que já foi pago. E enquanto você continuar ouvindo essa voz de acusação, você vai continuar vivendo abaixo daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Hoje, você precisa aprender a reconhecer essa voz, para finalmente parar de obedecer a ela. Agora chegou o momento mais importante. Não é mais sobre entender. É sobre decidir. Porque enquanto você continuar apenas ouvindo, mas não tomar uma decisão, essa culpa vai continuar encontrando espaço dentro de você. E a verdade é simples, mesmo que seja difícil de aceitar. Você se acostumou a carregar algo que já não te pertence mais. Existe uma parte do seu coração que ainda resiste em soltar. Não porque você quer sofrer, mas porque você acredita que, se soltar, estará ignorando o que aconteceu. Como se deixar essa culpa ir fosse o mesmo que dizer que não foi importante. Mas deixa eu te mostrar algo que pode libertar você de vez. Soltar a culpa não é negar o erro. É honrar o perdão de Deus. Quando Jesus foi à cruz, ele não carregou apenas o seu pecado. Ele carregou a consequência emocional, a vergonha, o peso que hoje ainda tenta te prender. E quando ele disse que estava consumado, aquilo não foi parcial. Foi completo. Segundo Coríntios capítulo 5 versículo 17 declara que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Isso não é um processo que depende do seu sentimento. É uma realidade que depende daquilo que Deus já fez. Então a pergunta agora não é mais se Deus te perdoou. A pergunta é se você vai continuar vivendo como alguém preso, ou se finalmente vai aceitar que já foi liberto. Hoje você precisa fazer um movimento interno. Não de emoção, mas de decisão. Decidir que não vai mais alimentar pensamentos que Deus não está dizendo sobre você. Decidir que não vai mais se definir pelo que ficou para trás. Porque enquanto você não decidir, você continua voltando para o mesmo lugar. Mas a partir de agora, isso pode mudar. Agora, não apenas ouça. Participe. Não deixe essa oração passar como mais um momento. Este é o instante em que você entrega aquilo que vem pesando dentro de você há tanto tempo. Feche seus olhos se puder e fale com Deus com sinceridade. Senhor, eu me coloco diante de Ti agora. O Senhor conhece tudo que está dentro de mim, cada pensamento, cada lembrança, cada peso que eu venho carregando. Eu não escondo mais. Eu não fujo mais. Eu reconheço, Pai, que errei. Reconheço que falhei. Mas também reconheço que o Teu perdão é maior do que qualquer erro que eu cometi. Hoje eu entrego a Ti toda a culpa que ainda está presa dentro do meu coração. Toda acusação que me impede de avançar, toda lembrança que me prende ao passado. Eu coloco tudo isso nas Tuas mãos. Eu renuncio agora a essa voz que me acusa, que me diminui, que tenta me afastar da Tua presença. Eu escolho acreditar na Tua palavra acima dos meus sentimentos. Eu recebo o Teu perdão. Eu recebo a Tua graça. Eu recebo a liberdade que vem de Ti. Pai, limpa completamente o meu coração. Onde ainda existe peso, coloca paz. Onde ainda existe dor, coloca cura. Onde ainda existe confusão, coloca a Tua verdade. A partir de hoje, eu não vou mais viver preso ao que passou. Eu escolho viver como alguém que foi restaurado, como alguém que foi alcançado pelo Teu amor. Eu começo de novo, não pela minha força, mas pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Agora não termine esse momento como se nada tivesse acontecido. Algo mudou dentro de você, mesmo que ainda seja silencioso.
E é exatamente aqui que muitos erram. Recebem a oração, sentem alívio por alguns minutos, mas depois voltam a alimentar os mesmos pensamentos que os prenderam antes. Preste atenção nisso. A culpa só continua viva quando você continua dando espaço para ela. Não é Deus que traz essas lembranças de volta. É a sua mente tentando reviver algo que já foi resolvido no mundo espiritual. A partir de agora, você precisa vigiar aquilo que você aceita dentro de si. Porque nem todo pensamento merece ser acreditado. Nem toda voz que aparece na sua mente vem de Deus. Quando aquela lembrança voltar, quando aquela acusação tentar se levantar de novo, você não vai mais conversar com ela. Você vai responder com a verdade. Você vai lembrar que já foi perdoado. Vai lembrar que já foi limpo. Vai lembrar que Deus não te vê mais pelo que aconteceu, mas por aquilo que você se tornou nele. Miqueias capítulo 7 versículo 19 declara que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Se Ele lançou, por que você continua tentando trazer de volta? Hoje começa uma nova forma de viver. Não baseada no que você sente, mas baseada no que Deus já declarou sobre você. E toda vez que a culpa tentar voltar, você vai fazer a mesma escolha de hoje. Não aceitar. Não carregar. Não voltar atrás. Porque quem foi alcançado pela graça não vive mais preso ao passado. Agora guarda isso dentro de você, porque é aqui que a sua nova caminhada começa de verdade. Não é no sentimento que você teve durante a oração, é na decisão que você sustenta depois dela. Talvez, ainda hoje, ou até amanhã, aquela sensação tente voltar. A mesma lembrança, o mesmo peso, a mesma voz. Mas dessa vez vai ser diferente. Não porque a culpa não vai tentar aparecer, mas porque você não é mais a mesma pessoa que era antes de entender essa verdade. Você não vai mais se identificar com aquilo que Deus já apagou. Não vai mais se definir por um erro que já foi perdoado. Vai se posicionar como alguém que foi alcançado pela graça. Salmos capítulo 103 versículo 12 diz que, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Isso significa que não existe mais ligação. Não existe mais acesso. Não existe mais direito de acusação. Então, quando vier o pensamento, você não vai discutir, você vai declarar. Vai dizer para si mesmo que já foi perdoado. Vai lembrar que Deus não está te acusando. Vai reafirmar que a sua identidade não está no passado, mas naquilo que Deus fez por você. E aos poucos, aquilo que antes te dominava vai perder força. Não porque desapareceu de uma vez, mas porque você parou de alimentar. Hoje não foi apenas uma oração. Foi um marco. Foi o dia em que você decidiu parar de carregar o que nunca mais deveria ter sido seu. E a partir daqui, você não volta mais para o mesmo lugar. Agora existe algo que você precisa fazer para selar esse momento dentro de você. Não deixe isso ficar apenas como uma emoção passageira. Transforme isso em uma decisão consciente. Porque a liberdade que você recebeu hoje precisa ser protegida. E você protege essa liberdade toda vez que escolhe acreditar naquilo que Deus disse, acima daquilo que você sente. Então, nesse momento, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Declare, mesmo que em voz baixa, mesmo que só dentro de você, eu fui perdoado. Eu não estou mais preso. Deus já apagou aquilo que me prendia. Essas palavras não são apenas frases. Elas são alinhamento. São posicionamento espiritual. São você concordando com aquilo que Deus já declarou ao seu respeito. E toda vez que a dúvida tentar voltar, você volta para essa verdade. Toda vez que a culpa tentar te visitar, você não abre a porta. Você responde com aquilo que hoje você decidiu viver. Agora, se essa oração falou com você, se você sentiu que isso era exatamente o que você precisava,
escreve aqui nos comentários: hoje eu recomeço com Deus. Não é sobre mostrar para os outros. É sobre marcar esse momento. É sobre dizer para si mesmo que algo mudou. E se você conhece alguém que também está carregando um peso em silêncio, compartilha esse vídeo. Porque tem pessoas que só precisam ouvir uma verdade para começarem de novo. Você não está mais preso. Você não está mais condenado. Você não está mais sozinho. E a partir de hoje, você começa uma nova caminhada, livre. Guarda esse momento como um ponto de virada, não como uma lembrança distante. Porque aquilo que Deus iniciou em você hoje não termina quando o vídeo acaba. Continua na forma como você pensa, na forma como você se enxerga e na forma como você se aproxima de Deus a partir de agora. Existe uma paz que começa a nascer quando a culpa perde a voz. Uma leveza que você talvez não sentia há muito tempo. E mesmo que ainda não esteja completa, ela já começou. Não despreze isso. Você não precisa mais fugir da presença de Deus. Não precisa mais orar com medo, nem se aproximar com vergonha. Você pode vir como alguém que foi recebido, não como alguém que ainda está tentando ser aceito. Hebreus capítulo 4 versículo 16 diz para nos aproximarmos com confiança do trono da graça, para receber misericórdia e encontrar ajuda no momento certo. Confiança não combina com culpa. Confiança nasce quando você entende que já foi perdoado. A partir de hoje, sua relação com Deus muda. Não é mais baseada no medo de errar, mas na segurança de ser amado. Não é mais sobre tentar merecer, mas sobre viver aquilo que já foi liberado pela graça. E quando você olhar para trás, não vai mais ver uma sentença. Vai ver um testemunho. Não vai mais ver um fim. Vai ver o começo de algo novo. Porque quem decide soltar a culpa, começa a viver de verdade. E agora, antes de seguir com o seu dia, existe algo simples que vai manter essa liberdade viva dentro de você. Não volte para a sua rotina como se nada tivesse acontecido. Leve essa decisão com você. Quando acordar amanhã, não comece o dia lembrando do que passou. Comece lembrando do que Deus já fez. Fale com Deus sem medo. Sem peso. Sem aquela sensação de que precisa se explicar de novo. Você não precisa repetir o passado para ser ouvido. Você já foi recebido. Lamentações capítulo 3 versículo 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que cada novo dia não carrega a culpa do anterior. Deus não começa o seu dia te lembrando do erro. Ele começa te oferecendo misericórdia. Então viva assim. Quando a culpa tentar aparecer, você não volta para ela. Você segue. Quando a lembrança vier, você não se prende. Você avança. Porque agora você sabe. Você não está mais tentando ser perdoado. Você já foi perdoado. E essa verdade muda tudo. Muda a forma como você ora. Muda a forma como você vive. Muda a forma como você se vê. Hoje não foi apenas um momento de emoção. Foi o dia em que você decidiu deixar de viver olhando para trás. E quem aprende a caminhar com Deus sem carregar culpa, descobre uma paz que nunca mais quer perder. A partir de agora, existe um compromisso silencioso que você faz com Deus e com você mesmo. Não voltar para aquilo que já foi resolvido. Não alimentar pensamentos que não vêm dele. Não se permitir viver como alguém que ainda está preso. Isso não significa que você nunca mais vai lembrar. Mas significa que a lembrança não terá mais poder sobre você. Porque você não responde mais com culpa. Você responde com verdade. Filipenses capítulo 3 versículo 13 e 14 fala sobre esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para o que está adiante. Isso não é apagar a memória. É escolher não viver preso a ela. E é exatamente isso que você começa a viver hoje. Uma caminhada leve, consciente,
firme. Não perfeita, mas livre. Se em algum momento você sentir que está voltando para aquele lugar de peso, pare. Lembre do que você decidiu aqui. Volte para essa verdade. Reforce aquilo que Deus já declarou sobre você. Porque liberdade não é um sentimento momentâneo. É uma posição que você escolhe manter. E agora, você não carrega mais culpa. Você carrega uma nova identidade. Alguém que foi perdoado. Alguém que foi restaurado. Alguém que decidiu recomeçar. E esse recomeço começa hoje. Agora siga em frente, mas não como alguém que está tentando consertar o passado. Siga como alguém que foi alcançado pela graça e decidiu viver de acordo com essa verdade. Não se cobre para sentir algo o tempo todo. A sua liberdade não depende de emoção constante. Ela depende daquilo que você escolhe acreditar quando os sentimentos mudam. Haverão dias mais leves e outros mais difíceis. Momentos de paz e momentos de confronto interno. Mas em todos eles, a sua base continua sendo a mesma. Você foi perdoado. Isso não muda. Isaías capítulo 43 versículo 25 diz que Deus apaga as transgressões e não se lembra dos pecados. Se Deus decidiu não lembrar, por que você continua trazendo isso de volta? Chegou o tempo de alinhar sua mente com aquilo que Deus já decidiu sobre você. Não viver mais em conflito com a graça, mas em acordo com ela. E quando você olhar para si mesmo a partir de agora, não veja mais alguém marcado pelo erro. Veja alguém marcado pela misericórdia. Porque é isso que você é. E quanto mais você vive essa verdade, mais distante aquela culpa vai ficando, até não ter mais lugar dentro de você. Chapter 12. E agora, não guarde isso só para você. Porque assim como você carregou esse peso em silêncio, existem muitas outras pessoas vivendo exatamente o mesmo, sem saber como sair disso. Talvez pessoas próximas, talvez alguém da sua família, talvez alguém que nunca falou nada, mas que todos os dias luta com a mesma culpa que um dia também prendeu você. O que você recebeu hoje não foi apenas alívio. Foi direção. Foi libertação. E isso tem valor demais para ficar parado. Provérbios capítulo 11 versículo 25 diz que aquele que abençoa será abençoado, e quem ajuda os outros será ajudado. Quando você compartilha uma palavra que liberta, você também fortalece aquilo dentro de você. Então não ignore isso. Se esse momento fez sentido, se essa oração tocou o seu coração, compartilhe esse vídeo. Pode ser exatamente o que alguém está precisando para recomeçar. E continua firme. Continua buscando. Continua se aproximando de Deus sem medo. Porque quem entende o perdão, não volta mais para a prisão. E a sua história, a partir de hoje, não é mais sobre culpa. É sobre recomeço. E antes de encerrar, guarda isso como uma verdade definitiva dentro de você. O que Deus fez por você não depende do que você sente hoje. Depende do que Ele já decidiu na eternidade. Haverão momentos em que você vai lembrar. Momentos em que a mente tenta te levar de volta. Mas nesses momentos, você não volta para a culpa. Você permanece na verdade. João capítulo 19 versículo 30 registra as palavras de Jesus na cruz. Está consumado. Isso significa que não ficou nada pendente. Nada incompleto. Nada que você ainda precise resolver. Então não viva como alguém que ainda está tentando terminar algo que já foi finalizado. Você não está em processo de ser aceito. Você já foi aceito. E quando essa verdade se torna firme dentro de você, algo muda de forma definitiva. A culpa perde espaço. A vergonha perde força. E a sua relação com Deus deixa de ser baseada no medo e passa a ser baseada na confiança. Agora você pode orar sem peso. Pode se aproximar sem receio. Pode viver sem carregar aquilo que já não te pertence.
E é assim que você segue daqui para frente. Livre. E agora, fique em silêncio por um instante. Não para pensar no passado, mas para perceber o que está acontecendo dentro de você neste exato momento. Talvez ainda exista um resquício de dúvida, talvez uma pequena voz tentando dizer que nada mudou. Mas no fundo, você sabe. Algo foi quebrado hoje. Algo que te prendia perdeu força. E é nesse lugar silencioso que você começa a construir uma nova forma de viver. Não baseada no medo de errar, mas na confiança de que, mesmo quando falhar, Deus não te abandona. Salmos capítulo 34 versículo 5 diz que os que olham para ele ficam radiantes e jamais serão envergonhados. Isso significa que a sua história não termina na culpa. Ela continua na restauração. Então, quando você se levantar daqui, não carregue mais o mesmo peso. Não repita os mesmos pensamentos. Não volte para o mesmo lugar dentro da sua mente. Você não precisa disso para provar nada. Deus já te viu, já te ouviu e já te perdoou. Agora viva de acordo com isso. Respire mais leve. Caminhe com mais paz. Fale com Deus como alguém que foi recebido. Porque foi exatamente isso que aconteceu com você hoje. E quando esse dia terminar, quando você se deitar novamente e o silêncio voltar, observe algo diferente. Aquela pressão no peito não precisa mais estar lá. Aquela repetição de pensamentos não precisa mais dominar a sua mente. Se a culpa tentar aparecer, você não entra mais nessa conversa. Você não revive, não analisa, não se acusa. Você lembra do que foi decidido hoje e permanece nisso. Salmos capítulo 4 versículo 8 diz que em paz você se deita e logo adormece, porque o Senhor te faz viver em segurança. Essa paz não vem de um dia perfeito. Vem de um coração que decidiu confiar no perdão de Deus. Então termine esse dia em paz. Não porque tudo está resolvido ao seu redor, mas porque algo foi resolvido dentro de você. E amanhã, quando um novo dia começar, você não começa do zero. Você começa de um lugar diferente. Um lugar sem culpa. Sem peso. Sem condenação. Um lugar onde você pode viver, crescer e se aproximar de Deus sem medo. Porque aquilo que te prendia, ficou para trás. E o que te espera agora, é uma vida nova. E a partir daqui, não trate mais a sua caminhada com Deus como algo pesado. Você não precisa viver tentando compensar o passado. Precisa viver respondendo ao amor que recebeu. Quando você entende isso, tudo muda. Sua oração muda. Sua forma de pensar muda. Até sua forma de enfrentar os dias difíceis muda. Porque agora você não reage a partir da culpa, mas a partir da graça. Efésios capítulo 2 versículo 8 diz que é pela graça que você é salvo, mediante a fé, e isso não vem de você, é dom de Deus. Ou seja, não foi conquistado, não foi merecido, não foi pago por você. Então pare de tentar viver como alguém que ainda precisa provar algo. Você não precisa provar nada. Precisa apenas viver aquilo que já te foi dado. E quando essa verdade se torna firme, você começa a caminhar com leveza. Não porque tudo é fácil, mas porque você não está mais carregando o que te atrasava. Agora você pode crescer. Pode amadurecer. Pode se aproximar mais de Deus sem aquele peso constante. Porque a culpa não te acompanha mais. E quem caminha sem culpa, caminha mais perto de Deus. E agora, leve isso com você para cada área da sua vida. Não apenas nos momentos de oração, mas nas suas decisões, nos seus pensamentos, na forma como você se vê todos os dias. Porque a forma como você se enxerga define a forma como você vive. Se você ainda se vê como alguém preso ao erro, você vai agir como alguém preso. Vai hesitar, vai se limitar, vai se afastar. Mas se você se enxerga como alguém que foi perdoado, algo muda. Você se aproxima,
você confia, você avança. Romanos capítulo 5 versículo 1 diz que, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso significa que não existe mais guerra entre você e Deus. Existe paz. Então pare de viver como se ainda estivesse em conflito com Ele. A partir de hoje, alinhe sua identidade com essa verdade. Você não é mais definido pelo seu pior momento. Você é definido pelo que Deus fez por você. E quando essa identidade se firma dentro de você, suas atitudes começam a refletir isso. Sua fé cresce. Sua confiança aumenta. Sua caminhada se fortalece. Porque quem sabe quem é diante de Deus, não vive mais refém do passado. E existe algo que você precisa vigiar daqui para frente, porque é sutil e acontece sem você perceber. É o hábito de voltar mentalmente para aquilo que Deus já resolveu. Não é o erro em si que te prende. É a repetição constante dele dentro da sua mente. Você relembra, analisa, se acusa, tenta entender de novo, como se isso fosse te dar algum tipo de controle. Mas na verdade, isso só mantém a culpa viva. Segundo aos Coríntios capítulo 10 versículo 5 fala sobre levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você não aceita qualquer pensamento só porque ele apareceu. Agora você começa a filtrar. Pensamento que acusa, você rejeita. Pensamento que te afasta de Deus, você não alimenta. Pensamento que te prende ao passado, você corta. E isso não é ignorar a realidade. É escolher viver de acordo com a verdade. Porque a sua mente precisa aprender aquilo que o seu espírito já recebeu. Deus já te perdoou, mas agora você precisa parar de se condenar. E isso acontece decisão após decisão. Pensamento após pensamento. Até que, com o tempo, aquilo que antes dominava você perde completamente a força. E você passa a viver com uma mente alinhada com aquilo que Deus já declarou. Livre. E existe um último ponto que você precisa entender para não voltar ao mesmo ciclo. A culpa não volta forte de uma vez. Ela volta aos poucos, de forma sutil, tentando se disfarçar de preocupação, de consciência, de responsabilidade. Ela vem em pensamentos como: você precisa lembrar disso para não errar de novo. Ou então, você não pode esquecer o que fez. Parece algo correto, parece até prudente, mas no fundo carrega o mesmo peso de antes. Mas Deus não te ensina através da condenação. Ele te guia através da verdade. Salmos capítulo 32 versículo 8 diz que o Senhor te instrui e te ensina o caminho que você deve seguir. Ele não te prende no erro para te ensinar. Ele te direciona para a frente. Então aprenda isso de uma vez por todas. Você pode aprender com o que aconteceu sem continuar preso ao que aconteceu. Você não precisa reviver para crescer. Não precisa se acusar para amadurecer. Não precisa carregar culpa para provar que mudou. O crescimento vem quando você anda com Deus, não quando você volta ao passado. E a partir de hoje, quando esse tipo de pensamento surgir, você reconhece. Não como verdade, mas como algo que já não faz parte de quem você é. Porque agora você não está mais aprendendo através da dor. Você está vivendo através da graça. E agora você chegou em um ponto que muitos nunca chegam. Não porque Deus não queira, mas porque poucos decidem soltar de verdade. Você ouviu, entendeu, orou, decidiu. E isso muda tudo. Mas guarda isso com muita clareza. A sua liberdade não começa quando você nunca mais erra. Ela começa quando você para de se definir pelo erro. Porque enquanto você depender de perfeição para ter paz, você nunca vai descansar. Mas quando você entende a graça, você encontra paz mesmo no processo. Hebreus capítulo 10 versículo 17 diz que Deus não se lembra mais dos pecados e das iniquidades. Não é que ele esqueceu por falta de memória.
É que ele escolheu não usar isso contra você. Então por que você ainda usa? Hoje você encerra esse ciclo. Não amanhã, não depois. Hoje. Você não carrega mais culpa como identidade. Não vive mais tentando pagar pelo que já foi pago. Não se esconde mais de Deus. A partir de agora, você vive como alguém que foi alcançado, restaurado e liberado para recomeçar. E se em algum momento você sentir que está voltando para aquele lugar antigo, lembre-se deste instante. Lembre-se da decisão que você tomou. Porque hoje não foi só mais um vídeo. Foi o dia em que você deixou a culpa para trás. E decidiu viver livre.